Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso 13º dia de leitura da Bíblia, da Palavra, e nós havíamos parado nas filhas de Lote. Lote partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas 2 filhas, pois temia ficar em Segor, e habitava numa caverna com suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem algum na região com quem nós possamos dormir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite e dormirás com ele para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Lote conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ami. Este é o pai dos Amonistas, que vivem ainda hoje. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali para a região de Neguebe. Estabeleceu-se entre Cadés e Sur, e viveu algum tempo em Gerara. Ele disse de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-lhe. Mas Deus apareceu em sonhos a Abimeleque e disse-lhe: Vais morrer por causa da mulher que roubastes, porque é casada. Abimeleque não a tinha tocado ainda, disse: Senhor, fareis perecer mesmo inocentes? Não me disse ele que ela era sua irmã? E ela mesma me disse: É meu irmão. É na simplicidade de meu coração e com as mãos puras que fiz isso. Deus disse-lhe em sonhos: Sei que é uma simplicidade do teu coração que agiste assim. Por isso, preservei-te de pecar contra mim e não deixei que a tocasses. Devolve agora a mulher deste homem, que é profeta, ele rogará por ti, para que conserves a vida. Mas se não a devolveres, sabe que morrerás seguramente, tu e todos os teus. Ao romper da manhã, Abimeleque convocou todos os seus servos e referiu-se-lhes essas coisas. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse: Que nos fizeste? Em que te ofendi para que nos expusesse a mim e ao meu reino ao castigo de um tão grande pecado? Fizeste-me o que não devias fazer. E ajuntou: Que tiveste em vista agido assim? Abraão respondeu: Eu pensava comigo que não havia certamente nenhum temor de Deus nesta terra, e que me matariam por causa de minha mulher. Aliás, é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Quando Deus me tirou da casa do meu pai, ele disse-lhe: Fazei-me esta graça onde quer que formos. Dirás de mim que sou teu irmão. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, ao mesmo tempo que lhe devolvia a Sara, sua mulher. E disse-lhe: Minha terra está à tua disposição. Fixa-te onde quiseres. Disse também a Sara: Dou a teu irmão 1000 moedas de prata. Isto te será um véu sobre os olhos para todos aqueles que estão contigo. Eis-te justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz. Porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa da Sara, mulher de Abraão. Nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu e, apesar de sua velhice, deu à luz a um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Abraão pôs o nome de Isaque ao filho que lhe nascera de Sara. E passados 8 dias do seu nascimento, circuncidou, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaque. Sara disse: Deus deu-me algo de que rir, e todos aqueles que o souberem se rirão de mim. E juntou: Quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão? Porque eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Sara viu que o filho nascido a Abraão, de Agar, a egípcia, escarnecia de seu filho Isaque. E disse a Abraão: Expulsa essa escrava com seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque.
Isto desagradou muitíssimo Abraão por causa do seu filho Ismael. Mas Deus disse-lhe: Não te preocupes com o menino e com tua escrava. Faze tudo o que Sara te pedir, pois a Isaque nascerá a prosperidade que terá o teu nome. Mas o filho da escrava também farei um grande povo, por ser de tua raça. No dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou pão e um odre de água e deu-os a Agar, colocando-os às suas costas e despediu-a com seu filho. Ela partiu errando pelo deserto de Bersabeia. Acabada a água do odre, deixou o menino sobre um arbusto e foi assentar-se em frente, à distância de um tiro de flecha, porque dizia ela: Não quero ver morrer o menino. Ela sentou-se, pois, em frente e pôs-se a chorar. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo-lhe: Que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino, do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino e tem-no pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço onde foi encher o odre, e deu de beber ao menino. Deus esteve com este menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um hábil flecheiro. E habitou no deserto de Farã, e sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. Aliança de Abraão com Abimeleque. Por aquele tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, general do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Jura-me, pois, pelo nome de Deus, que não me enganarás nem a mim, nem a meus filhos, nem aos meus descendentes, mas que usarás para comigo e com a terra onde habitas, da mesma benevolência que eu te tenho testemunhado. Eu o juro, respondeu Abraão. Mas Abraão queixou-se a Abimeleque por causa de um poço que os seus homens lhe tinham tirado à força. Ignoro que lhe é feito isso, respondeu Abimeleque. Tu mesmo nunca me disseste nada a respeito, e só hoje estou ouvindo falar disso. Abraão tomou então ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram aliança entre si. Abraão pôs à parte 7 jovens ovelhas do rebanho, que significavam, disse-lhe o rei, estas 7 ovelhinhas que puseste à parte, aceitarás de minhas mãos as 7 ovelhinhas, respondeu Abraão, como testemunho de que fui eu que cavei este poço. Por isso deu-se àquele lugar o nome de Bersabeia, porque ambos ali tinham jurado. Foi assim que fizeram aliança em Bersabeia. Depois disso voltou Abimeleque para a terra dos filisteus, com Ficol, general do seu exército. Abraão plantou um tamariz em Bersabeia e invocou ali o nome do Senhor, Deus da eternidade. Abraão habitou muito tempo na terra dos filisteus. Sacrifício de Isaque. Depois disso Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás um holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos, Isaque, seu filho, e, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá, mais adiante, para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e pô-la aos seus ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas suas mãos o fogo e a faca. Enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe: Abraão providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho, e ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha, ligou Isaque, seu filho, e pô-lo sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor pronto gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estenda tua mão contra o menino e não lhe faça nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro, preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando, ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar Javé Iré, dando-lhe donde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Jafé e Iré. Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe: Juro por mim mesmo, disse o Senhor, pois que fizeste isso e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como uma estrela do céu e como a areia da praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra deverão ser benditas como ela, porque obedeceste a minha voz. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Barsabeia, onde fixou sua residência. Os filhos de Nacor.
Depois destes acontecimentos, vieram dizer a Abraão: Melca deu também filhos a Nacor, teu irmão. Uz, o primogênito Buz, seu irmão, Camuel, pai de Arão, Casede, Azal, Feldas, Gedlaf e Batuel. Batuel foi o pai de Rebeca. Estes são os 8 filhos de Melca. Deu a Nacor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reuma, teve também filhos, Tabé, Gã, Taz e Maaca. Morte e sepultura de Sara. Sara viveu 127 anos, tal foi a duração de sua vida. Ela morreu em Kiriat Arbé, hoje Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio para pratear e chorar. Abraão, tendo se retirado de junto da defunta, falou aos filhos de Et, dizendo: Sou no meio de vós um simples hóspede estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a prosperidade de uma sepultura na vossa terra, para que eu possa sepultar minha defunta mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão: Ouve-nos, meu senhor. Tu és um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta tua defunta no mais belo de nossos sepulcros. Ninguém de nós te recusará o seu túmulo para ir sepultar tua defunta. Então Abraão levantou-se e, prostrando-se diante do povo daquela terra, os filhos de Et disseram-lhes: Se me permites trazer minha defunta e enterrá-la, ouvi-me, intercedei por mim junto a Efron, filho de Seor, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e que se encontra na extremidade de sua terra, que ele me ceda em vossa presença por seu justo valor, a fim de que eu me torne o proprietário desta sepultura. Ora, Efron achava-se assentado no meio dos filhos de Et. Efron, o Hiteu, respondeu a Abraão em presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade: De forma alguma, meu senhor, será assim, mas ouve-me. Dou-te a terra juntamente com a caverna que nela se encontra, e dou-te essa terra em presença dos filhos do meu povo. Enterra tua defunta. Abraão prostrou-se diante do povo daquela terra e dirigiu-se a Efron. Diante de todos disse: Rogo-te que me ouças, eu te dou o preço do campo, aceita-o de minhas mãos, e assim enterrarei nele minha defunta. Efron respondeu a Abraão: Ouve, meu senhor, uma terra do valor de 400 ciclos de prata entre ti e mim, o que é isto? Sepulta tua defunta. Abraão aceitou as condições de Efron e pesou o dinheiro que ele tinha pedido na presença dos filhos de Et, isto é, 400 ciclos da prata em moeda corrente do comércio. A terra de Efron, situada em Macpela, defronte de Mambré, a terra na qual se encontra a caverna, e todas as árvores que cresceram ao redor nos limites dessa terra, tornaram-se assim propriedade de Abraão, em presença dos filhos de Et, de todos aqueles que entravam pela porta da cidade. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Macpela, defronte de Mambré, hoje Hebron, na terra de Canaã. A terra e a caverna que nela se encontra passaram, pois, dos filhos de Et para a propriedade de Abraão a título de lugar de sepultura. Isaque e Rebeca. O velho Abraão estava avançado em idade e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: Mete tua mão debaixo da minha coxa. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irá à minha terra, a minha parentela, e lá escolherás uma mulher para meu filho Isaque. O servo respondeu: Talvez essa mulher não me quererá seguir esta terra. Nesse caso, poderei reconduzir o teu filho à terra de onde saíste? Guarda-te bem, disse-lhe Abraão, de reconduzir para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha pátria, que me disse e me jurou dar esta terra à minha posteridade, esse Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para meu filho. Mas se ela não te quiser seguir, estará desobrigado do juramento que te impus. Somente não reconduzas de forma alguma para lá o meu filho. Pôs então o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez-lhe o juramento que lhe pediu. E tendo tomado 10 camelos do rebanho do seu senhor, partiu, levando as mãos cheias de riqueza de Abraão, e pôs-se a caminho andando para Mesopotâmia, para a cidade de Nacor, e fez descansar os camelos fora da cidade, perto de um poço. Era pela tarde a hora em que saíam as mulheres para ir buscar água. Senhor, disse ele, Deus de Abraão, meu senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo e manifestai vossa bondade para com meu senhor Abraão. Eis-me aqui de pé junto desta fonte, onde as filhas dos habitantes da cidade irão buscar água. Portanto, a donzela a quem eu disser, inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder, bebe, e darei de beber também aos teus camelos. Essa seja a que destinais ao vosso servo Isaque. Por isso,
conhecerei que manifestais vossa bondade para com meu senhor. Ainda não tinha acabado de falar quando sobreveio com um cântaro aos ombros Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e ia voltando. O servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe: Queres dar-me a beber um pouco de água do teu cântaro? Bebe, meu senhor, respondeu ela, e prontamente inclinou o cântaro sobre seu braço para dar-lhe a beber. Tendo ele bebido, ela disse: Vou buscar água também para teus camelos, para que todos bebam. E despejando seu cântaro no bebedouro, correu a buscar água de novo na fonte para todos os camelos. O homem contemplava em silêncio, curioso por saber se o senhor tinha ou não tornado feliz a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro pesando meio ciclo e 2 braceletes de ouro pesando 10 ciclos. E disse à jovem: Diz-me, por favor, de quem és filha? Haveria na casa de teu pai um lugar para pousarmos a noite? Eu sou filha de Batuel, respondeu ela, o filho de Melca, que ela deu à luz a Nacor. E juntou há em nossa casa palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Inclinou-se então o homem e prostou-se diante do Senhor. Bendito seja, exclamou ele, o Senhor, o Deus de Abraão, meu Senhor, que não faltou a sua bondade e a sua fidelidade para com ele. O Senhor conduziu-me diretamente à casa dos parentes do meu Senhor. A jovem foi correndo contar à sua mãe tudo o que se tinha passado. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este apresentou-se de ir ao encontro do homem que se encontrava junto à fonte. Ele tinha visto o anel e os braceletes nas mãos de sua irmã, e ouvindo a narração de sua irmã Rebeca, esse homem me disse isso e aquilo. Foi ele, pois, ao encontro do estrangeiro e o achou perto dos camelos na fonte. Vem, bendito do Senhor, disse ele, porque permaneces aí fora? Preparei a casa um lugar para os camelos. E o homem, então, entrou na casa. Descarregara os camelos, deram-lhe palha e forragem, enquanto trazia ao estrangeiro e aos seus companheiros água para lavar os pés. Serviu-lhes em seguida de comer, mas ele disse: Não comerei nada enquanto não expuser o que tem a dizer. Fala, disse Labão. Eu sou, disse ele, escravo de Abraão. O Senhor encheu de bênção meu senhor, que se tornou poderoso, e deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, apesar de sua velhice, deu-lhe à luz um filho, ao qual ele deu todos os seus bens. Então, meu senhor fez-me jurar que eu não esconderia para o seu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra ele mora, mas que viria à casa de seu pai e à sua família para ir escolher uma mulher para o seu filho. E eu disse-lhe: Talvez a mulher não me queira seguir. O Senhor respondeu-me: Ele, em cujo caminho sempre andarei, mandará o seu anjo contigo e fará bem-sucedida a tua viagem. Escolherás para meu filho uma mulher de minha família, na casa do meu pai. Mas será desobrigado do juramento que me fazes se, tendo visitado minha parentela, encontrares oposição e não fores recebido. Ora, chegando hoje à fonte, eu disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se vos dignar-te tornar bem-sucedida a viagem em que empreendi, concedei-me isto. Ficarei perto da fonte, a jovem que vier buscar água, e a quem me disser: Deixa-me, por favor, beber um pouco da água do teu cântaro, e que me responder: Bebe, buscarei também água para os teus camelos. Essa será a mulher do Senhor, destina ao filho do meu senhor. Eu não tinha ainda acabado de falar comigo mesmo, quando veio Rebeca, com seu cântaro aos ombros, e desceu à fonte para buscar água. Disse-lhe: Dá-me de beber, por favor. E descendo logo o cântaro de seus ombros, ela me disse: Bebe, e darei também de beber aos camelos. Perguntei-lhe então de quem era a filha. Ela respondeu-me: Sou filha de Batuel, filho de Nacor, de Melca, lhe deu à luz. Eu, pois, coloquei o anel em suas narinas e os braceletes em seus punhos. Inclinei-me então, prostrando-me diante do Senhor, e bendisse o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu diretamente ao lugar onde eu poderia tomar a filha do parente de meu senhor para seu filho. Agora, se quiseres testemunhar a afeição e fidelidade ao meu senhor, dizei-mo, senão dizei-mo também, para que eu tome outra direção. Labão e Batuel tomaram então a palavra. Do Senhor veio tudo isto, disseram eles. Nada temos a dizer. Eis aí Rebeca, toma e parte, que ela seja mulher do filho do teu senhor, como o Senhor o disse. Ouvindo essas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor. Tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, ofereceu-os como presente a Rebeca. Ofereceu também ricos presentes do seu irmão à sua mãe. Puseram-se então à mesa, ele e os seus companheiros, e passaram a noite. Levantando-se no dia seguinte, disse o servo: Deixai-me partir para a casa do meu senhor. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca responderam: Fique a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10 dias, depois disso partirá. Não me
tenhais, tornou ele, pois que o Senhor fez bem sucedida a minha viagem, deixai-me partir e voltar para meu senhor. Chamemos a jovem, disseram-lhe eles, e perguntemo-lhes o seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram-lhe, queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Deixaram-na, pois, partir juntamente com sua ama de leite, com os servos de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram-na, dizendo, ó nossa irmã, possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades, e possua a tua posteridade à porta de seus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Entretanto, Isaac tinha voltado do poço de Lacai-Roi e habitava no Negueb. Uma tarde, em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Rebeca, também, tendo levantado os olhos, viu Isaac e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão, quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? É o meu senhor, respondeu ele. E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaac tudo o que tinha feito. E Isaac introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. Desposou-a e ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo, Isaac consolou-se da morte de sua mãe. Amanhã seguimos com a descendência de Setura.